como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Barreira onde eu frequentava à noite para comprar. Isso. Falou da barreira, começou o baile. Falou da barreira, vai vir na baile. Mas poder voltar. No, para nadie es un secreto que muchos equipos de Brasil me están interesados, pero yo estoy... Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão, né, galera? Já vou pedindo aí para você que ainda não se inscreveu, dá essa força aqui pro amigo, deixa o like também, compartilha, valeu, fechou, tamo junto, já é? Então vamos embora. Galera, olha só, logo de cara, né, de antemão já vou falar para vocês, vamos falar aí sobre a apresentação do Alex Teixeira, né, como vocês todos já sabem, né? A gente vai repercutir um pouquinho isso aí, rapidinho, dar uma pincelada nessa situação. Vamos falar também aí de situação envolvendo a A-Cape e a 777 e até o Vasco da Gama. Obviamente o Vasco tá no meio dessa parada aí. Tem notícia, parece que é notícia boa, gente, vou explicar para vocês. Tá, vamos falar sobre Grêmio e Vasco, isso mesmo, Grêmio e Vasco, sobre Vasco e Atlético Mineiro, sobre basquete. Vamos falar aí também sobre o Dia Nacional do Futebol. Então se segure aí nas suas cadeiras, né? Porque a gente vai falar muita coisa importante, ou na sua poltrona, ou na sua cama, independentemente. Vamos falar também do zagueiro R. Mina, vamos falar do Nenê do vovô garoto, né, galera? Então é isso aí, logo de cara, né? Já desejo para vocês aí uma ótima sexta-feira, que Papai do Céu possa continuar nos abençoando, dando um fim de semana maravilhoso para você que vai trabalhar, para você também que vai descansar, vai passear com a família, vai ficar em casa, independentemente sua credo, do seu credo, da sua religião, que Deus possa nos abençoar, tamo junto, tá? Um abraço aqui do Álvaro Silva para cada um de vocês aí, vascaínos e vascaínas, acompanhando o nosso canal, o nosso Vascão que entra em campo, né, galera, já no próximo domingo, né, a gente vai falar desse assunto já. Então é o seguinte, bora dar início aqui ao nosso conteúdo, nessa sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, né? Alex Teixeira e Souza foram oficialmente apresentados, né? Apresentados ali na sala de coletiva de imprensa Chico Anísio, em São Januário, né, galera? Foi bem bacana a apresentação deles. Confesso a vocês que a energia do Marcelo Santana é uma energia surreal. É um cara super espontâneo, super alegre, educado e incisivo nas falas, né? Ele fala pouca coisa em relação ao futebol, mas é bem direto, né? Na minha opinião, é bem assertivo. Falando, né? Ele está sendo assertivo. Tomara que nas ações ele continue também sendo assertivo. O fato é que o clima no Vasco hoje é um clima leve, é um clima gostoso, é um clima amistoso, de realmente uma família, né? Quem já está lá, está satisfeito de estar no Vasco, né? Está feliz em estar honrando a nossa camisa com a fase a qual o clube vive, com a retomada da equipe, e quem está chegando, idem, né? A mesma situação, e o Marcelo Santana não é diferente. Embora alguns atletas tenham acabado de chegar no Vasco, que é o caso do Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, o próprio Coutinho, o Marcelo Santana também acabou de chegar, né? De repente, para você torcedor que não acompanha tanto o dia a dia, por falta de tempo, enfim, a correria, o Marcelo Santana é o novo diretor de futebol aí do Vasco, né? E ele, galera, ele tá aí, na minha opinião, representando, tá indo muito
muito bem, a energia dele muito alegre, muito, né, muito bacana ali. Eu achei bem legal a postura do nosso novo diretor de futebol, tá, gente? Agora, olha só, Souza e Alex Teixeira falaram, né, em relação, por exemplo, ao ano passado, né, que o Alex Teixeira acabou deixando o Vasco no começo desse ano, o Vasco não renovou o contrato com ele na gestão da 777 Partners, e o próprio Souza, né, que teve treinando no Vasco, teve perto de acertar, acerta, não acerta, tem interesse, não tem interesse, acabou que ele voltou a jogar lá na Turquia com a camisa do Başakşehir. Fato é que os dois falaram, né? O Alex Teixeira falou que ficou para trás, né? O que aconteceu, ficou para trás. Ele não quer enumerar A, B ou C, ele quer falar de agora, né? Ele falou que ele se emocionou, quando ele chegou no carro, no último dia dele de treino, né? Quando ele deixou o Vasco esse ano. Quando ele chegou no carro dele, ele olhou para São Januário e chorou muito, se emocionou, que ele pensou que seria a última vez, né? Pensou que seria ali a despedida real ali do Vasco para nunca mais ali como atleta, né? Lógico, depois, posteriormente, como torcedor, como ex-jogador, mas não como atleta, né? Não como parte do plantel. Mas o próprio Alex Teixeira agradeceu também a Deus pela oportunidade que Deus deu a ele de estar voltando a vestir a camisa do Vasco na sua terceira passagem pelo nosso clube, né? Ele que ficou aí, vamos dizer assim, alguns meses em casa de férias, e ele falou que nas férias dele nunca passou pela cabeça dele jogar em outro clube, né? Falou que nas férias dele ali ele só acompanhava o Vasco mesmo, só pensava em Vasco, e ele falou que não tinha palavras, né? Quando a filha dele perguntava para ele, o filho, por que ele deixou o Vasco, né? Ele falou que ficava sem palavras, né? Que ele ficava sem jeito. Agora até a família dele tá todo mundo bastante feliz com a volta do Cria, tá, gente? E o Souza, né, falou que prefere falar também de agora, né? Falou que lá atrás, né, existem algumas verdades, algumas inverdades também, mas que ele não quis entrar no mérito, prefere não tocar nesse assunto. Ele falou que é bola para frente, quer viver o agora, tá muito feliz. O Souza confessa que ele é muito bocudo, né? Que ele falou algumas vezes nas redes sociais que queria vir, que não sei o que, e acabou excitando a torcida, causando aí uma cobrança desacervada. Ele assume toda a culpa em relação a essa situação aí, e eu acho bem bacana, tá, galera? Agora, eu, Álvaro Silva, quero pedir desculpa aqui pro Souza e pro Alex Teixeira, porque eu fiz um vídeo aqui falando, né, a capa do vídeo era dinheiro ou amor. Eu ainda falei na ocasião, se eles não vierem pro Vasco por conta do salário, que estão achando que é pouco, né, eles que vão jogar na PQP, ainda falei assim, até ofendi os caras, né? Porque eu fiquei chateado, nós torcedores ficamos aí, né, com o coração, com a cabeça a milhão com essas situações quando se trata do nosso time. Fato é que agora eu tô vindo aqui reconhecendo, né, que eu tava errado, mas também eu não cravei, né? Eu falei, se for verdade, mas não era verdade. Eles vieram jogar no Vasco, aceitando receber menos. Os dois falaram hoje que a questão financeira nunca seria um impeditivo para eles jogarem no Vasco, porque se dependesse deles, eles sempre fariam ali de tudo para baixar mesmo, para jogar no Vasco. O Pedrinho também deixou claro que o Vasco não teria como fazer loucura financeira, mas eles queriam muito jogar no Vasco, né? Deixaram bem claro que o Felipe Coutinho fez apenas uma indicação pro Pedrinho, né? Falou, olha, pô, o que você acha de trazer o Alex Teixeira, o Souza de volta, coisa e tal, posso conversar com eles e não sei o que, coisa e tal. O Pedrinho avaliou todos os pontos, todos os prós, possíveis contras, né? O Souza esclareceu bastante essa situação, então eu peço desculpa pro Souza, pro Alex Teixeira, né? Desejo boa sorte a eles, né? Aqui nessa nova passagem pelo nosso Vasco. O Alex Teixeira que agora vai utilizar a camisa 90, tá, gente? Isso mesmo, segundo o próprio atleta afirmou, é porque o ano de nascimento dele, o Alex Teixeira, que nasceu então no 1990, né? Ele que já tem aí, né, 34 anos, né, galera? E o Souza, né, vai usar a clássica camisa 5 mesmo, né? Camisa 5 mesmo de volante ali, volantão, né? Então, bem bacana, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Eu achei legal, tá, gente? Eu achei legal porque eu vi muita humildade da parte do Souza, do Alex Teixeira, do próprio Marcelo Santana, muito pé no chão. Eu vi bastante coerência na fala deles, eu vi bastante verdade também e vontade, né? Eles até falaram, olha, uma coisa é nós treinarmos na folga, nas férias em casa, outra coisa é treinarmos na intensidade aqui do Vasco, né, aqui no CT, com toda a equipe, né? Falou que em alguns momentos o campo fica até grande, porque é diferente, né? Realmente é diferente. Eu até comentei isso com os amigos meus hoje,
que é diferente. Uma coisa é o cara tá treinando nas férias, outra coisa totalmente diferente é o cara treinar no elenco com aquela intensidade, né, o tempo todo ali, né, lá em cima em alta voltagem, né, vamos dizer assim, os 90 minutos sem tirar o pé, realmente exige muito fisicamente, né, mas os dois também falaram que vão conversar aí, vão continuar treinando, vão conversar com a comissão técnica aí, para saber se tem condições de jogo, ou de repentemente, pelo menos ficar no banco, né, já no próximo domingo, diante o Galo Mineiro, tá, galera? Agora eu quero abrir aspas aqui pro Marcelo Santana, né, pelo que ele falou em relação aí ao mercado, né? Então, vamos acompanhar a fala do diretor de futebol do Vasco. A gente tem avaliado, eventualmente, se é preciso ou não fazer novas correções ou ajustes. No nosso elenco. E é o que eu falo para os jogadores. Quem me diz se o Vasco tem que contratar ou não é o campo. Né? Ele falou, né, que quem vai mostrar para ele se o Vasco precisa ir ao mercado ou não é o campo, são os jogadores, né? As respostas que os jogadores derem dentro de campo vai mostrar para a diretoria se precisa ir ao mercado, né, ou não. Tá, então isso é um jeito dele estar dando uma injeção de ânimo no elenco, sendo sincero também e sem plantar mentira aí para a mídia, né? Porém, todavia, entretanto, quando ele foi perguntado sobre o Yerry Mina, o zagueiro colombiano, que atualmente veste a camisa do Cagliari Calcio, do futebol italiano, né? Ventilado aqui no Vasco e tal, ele desconversou. Ele deu aquela desconversada, né, galera? E olha só, eu vou colocar para vocês... Tá, eu vou colocar para vocês aí os trechinhos aí que a gente separou dessa entrevista. Vou colocar também umas fotos também das famílias. Aí o filho do Souza cantando A Barreira Vai Virar Baile. Enfim, acompanhe que eu já volto para darmos continuidade. Ainda bem que a gente veio bem. A gente demorou pra vir. Craque, eu te amo, Alex. Bem-vindo de volta, querido. Ele pegou na minha mão. Alex, deixa eu ver. Bom? Bora, Alex. E aí, bom? Mais diretamente, ontem o Pedrinho desconversou ali sobre o Mina quando foi perguntado. Eu queria te perguntar se o Vasco realmente está negociando com o zagueiro colombiano Mina. Nada, a gente tem aqui o Souza e o Teixeira. Vamos curtir o momento. Vamos curtir o momento primeiro aqui. A gente precisava dar uma respirada dos anúncios, pô. Tava vindo numa sequência de anúncios aí tão bonita da comunicação. Daqui a pouco até eu tava chorando já, pô. Vamos dar uma respirada aí uns diazinhos, pelo menos. Boa tarde. Barreira onde eu frequentava à noite para comprar... Isso, né? Falou da barreira, começou o baile. Falou da barreira, vai vir na baile, né? Mas poder voltar. Vai, canta aqui, vai. Eu te ajudo, vai. Se tem jogo do Vascão, da barreira logo eu vou. Vai ferver o caldeirão, se desce já e o pirata tira o certo, foi o pai que falou. O cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. E o Coutinho voltou querendo demais, a nota vai ter pontinho na conta. Do pai a barreira, Maria, Maria, a barreira, Maria, Maria.
Vamos botar música. Vamos tirar a fotinha. Agora todo mundo pra lá. Vai ficar bonitão. Liga a bola. Vai pra cá. Aqui. Pra cá. Bom, como vocês acompanharam, vocês viram aí toda essa situação da apresentação, algumas coisinhas que a gente conseguiu colocar aí, a filha do Alex Teixeira, né, o menino cantando, o trecho do Marcelo Santana dando aquele drible ali na imprensa, falando, vamos falar dos caras aqui, enfim. Gente, já pegando o gancho, né, se tratando do IR Mina, ventilado no Vasco, o empresário dele hoje pela manhã teria negado, tá? Negociação entre Vasco e o atleta. Então, no primeiro momento o empresário negou. E aí é o seguinte, tá circulando um vídeo, né, nas redes sociais do IR Mina, ele que tá de férias, me parece ser na Colômbia o vídeo, mas não dá para cravar. Enfim, fato é que ele foi perguntado, né, sobre o interesse aí, se estaria negociando, né, com o Vasco. Aí ele falou, olha, tem alguns clubes aí do futebol brasileiro, coisa e tal, que estão interessados, o Vasco é um deles, é um grande clube, na verdade, ele falou, o Vasco é um grande clube e tudo. Aí ele falou, né, mas eu tô tranquilo, né, falou que tá no Cagliari, porque o Cagliari exerceu a opção de compra, então, por enquanto ele tá lá, e ele falou que tá no modo férias, né, mas não, eu tô vendo aí gente falar que ele falou que não, eu não vi isso, tá, então olha só, eu vou colocar para vocês verem e eu já volto. No, para nadie es un secreto que muchos equipos de Brasil me están interesados, pero yo estoy tranquilo por el momento Cagliari hizo la opción de compra, entonces estoy tranquilo esperando a ver qué me dice mi repre Andrei y disfrutar las vacaciones. En este momento estoy en modo off. Bom, é isso, né? Como vocês viram, então é muito doido, né? Porque o Pedrinho desconversa, o Marcelo Santana desconversa. Ele falou que tá tranquilo, que tá no modo férias, né? Que tá no Cagliari, todo mundo já sabe disso, que o Cagliari exerceu a compra, todo mundo sabe também, o contratinho só até o meio do ano que vem, acabou de chegar lá. Enfim, vamos aguardar. Fato é também que se tiver algum tipo de negociação, qualquer tipo de conversa, sabemos que é uma negociação difícil, não é também assim, chegou, ligou, chegou, né? É uma coisa complexa, mas vamos aguardar, vamos esfregar as mãos, de repente se não der para ele, que o Vasco consiga mapear um outro bom jogador, né? Outro bom atleta para preencher essa lacuna no nosso elenco, que a gente sabe que está aí, de certa forma, carente, né? A parte do ataque também a gente espera que de repente chegue mais algum jogador para o ataque, talvez para o meio campo, há quem diga, né, que seria um zagueiro e um meio campo, e também há quem diga que seria um zagueiro e um atacante, seja um falso 9, seja alguém que jogue pela direita ou pela esquerda, pelo lado de campo, ou de repente alguém até que possa fazer sombra ali para Pablo Verratti, que possa ser reserva, que possa estar revezando ou jogando ao lado dele. Enfim, vamos ter que aguardar. Fato é que, como o Pedrinho já falou, o Vasco não tem margem para erro, né? O Vasco tem que ser incisivo na janela e o Vasco está trabalhando no silêncio, né, para justamente evitar competitividade e entrar em leilão. Um exemplo disso foi esses dias, eu aplaudi a atitude da diretoria do Vasco, onde o Vasco estava palavrado com o Andrés Van Bergar, que ele chegaria aqui no Rio para ser o novo reforço para o nosso ataque, mas aí ao descobrir, no caso, quando a diretoria do Vasco descobriu que o empresário, o staff de Andrés Van Bergar estava conversando com outros diretores, outros empresários relacionados a outros clubes, né? O Pedrinho já falou, opa, vamos sair porque aí vai virar leilão, e aí o Vasco não tem condições de pagar valor exorbitante para depois o clube ficar quebrado, e o Pedrinho tá certo, acho que dá para buscar nomes no mercado sem fazer loucura financeira, sem entrar em leilão por A, B ou C, né, gente? Agora é o seguinte, vamos ter que aguardar a questão do IR Minas, só pra gente fechar isso aí. Eu gostaria que ele viesse, né? Deixa sua opinião aí no comentário, dá essa força aqui pro amigo, mas sinceramente vamos ter que aguardar. Galera, agora vamos falar um pouquinho do vovô, né? É isso aí, né? O vovô garoto Nenê tá completando aí, né? Nesse dia 19 de julho, tá completando 43 anos, o nosso querido Nenê, vovô garoto. O nosso Vasco parabenizou ele também nessa sexta-feira. Tudo de bom, Nenê, papai do céu siga te abençoando, te dando saúde, muita força, né? Que você continue sendo esse cara alegre, educado, esse cara de bem, jogando bola, que é o que você faz de melhor, que você consiga atuar aí em alto nível até quando, né, a saúde, até quando o seu corpo, né, o seu biotipo permitir. Então é isso, galera. Agora, uma informação aí de momento nessa noite de sexta-feira é de que o Botafogo negou, né, não autorizou ao Vasco e ao Fluminense se enfrentarem no Newton Santos, conhecido também como Engenhão. Nós sabemos que essa partida, a princípio, entre Vasco e Fluminense estava marcado, não, perdão,
teria a possibilidade de ser transferida para Cariacica, mas o Pedrinho depois disse que estava revendo essa situação, que existia uma possibilidade dessa partida acontecer no Newton Santos, mas agora com a negativa do Botafogo, que não liberou o estádio para os dois outros clubes cariocas atuarem no mesmo, vai ter que procurar aí um outro local para enfrentar a equipe do Fluminense, uma vez que o BEP, o batalhão especializado em policiamento em estádios, não autorizou que essa partida aconteça em São Januário, tá, gente? Então vamos aguardar, pode ser que seja no Espírito Santo, pode ser que seja levado para outra localidade. Porém, na minha opinião, só não pode ser levado para Brasília. Nada contra os vascaínos de Brasília, nada contra a cidade, não. O problema é o estádio, o Mané Garrincha, o gramado tá uma lástima, né? Tá uma lástima, isso pode e vai com certeza prejudicar o espetáculo, a questão do gramado, tá? Só por isso, tá, gente? Mas por questão dos torcedores, da cidade, na minha opinião, uma coisa não interfere com a outra, mas em questão de qualidade do gramado, eu acho que Cariacica está na frente. E falando agora de Grêmio e Vasco, é isso mesmo, galera. Seguinte, o Grêmio, tá, anunciou nessa sexta-feira que o confronto entre Grêmio e Vasco da Gama, válido pela segunda rodada do segundo turno, né, no caso a 20ª rodada, né, será lá na cidade de Chapecó, na Arena Condá, tá? No estádio da Chapecoense, para ficar o registro. Então o Grêmio já anunciou que o Vasco e Grêmio e Vasco se enfrentam na Arena Condá. Galera, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso basquete, né? Hoje, Cauê Verzola, né, se despediu do Vasco da Gama através de sua rede social, como vocês acompanham a arte aqui do lado, tá? Agradecendo ao Vasco, né, a honra de ter vestido a nossa camisa. Eu agradeço ao Cauê Verzola também, ele que ajudou bastante o nosso Vasco logo nesse primeiro ano aí de reformulação do nosso basquete. Chegamos aí até mesmo a disputar fases inéditas do NBB, chegamos às semifinais, né? Bem bacana, então boa sorte ao Cauê Verzola, vida que segue, né, gente? O Vasco também que segue no mercado buscando mais reforço aí para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil. Agora, galera, eu quero falar com vocês antes de Galo Mineiro e Vasco da Gama, Vasco e Galo. Hoje é o Dia Nacional do Futebol, né? Olha que bacana, o Nenê fazendo aniversário no dia do futebol. É por isso que o Nenê é craque, né? Falei do Nenê agora há pouco, né, galera? Bem bacana, né? É o seguinte, o Vasco fez uma postagem, né, na sua rede social em relação ao dia do futebol. Então eu vou colocar para vocês acompanhar, eu tive que modificar o som para não dar direito autoral. Então acompanhe e eu já volto. Show de bola, né? É o esporte mais praticado e mais querido do mundo, né? E aqui no Brasil que está fazendo aniversário, a gente não podia deixar de falar dessa situação. Meus amigos, agora vamos falar um pouco de Galo Mineiro e Vasco da Gama, partida qual será realizada no próximo domingo às 4 da tarde. O nosso elenco treinou nessa sexta-feira pela manhã no CT Moacir Barbosa, treina também na manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa. O Vasco que embarca sentido Belo Horizonte depois do almoço nesse próximo sábado na parte da tarde, onde ficará concentrado para entrar em campo nesse próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo Mineiro que vem patinando, vem derrapando. Quando a torcida pensa que vai ganhar, eles empatam. Quando pensa que vai perder, acabam ganhando. Quando pensa que vai engatar uma sequência, acabam tropeçando de novo. Enfim, mas é um time que está ali no meio da tabela, não está sofrendo nenhum risco, mas também não está empolgando, não está engrenando. Mas tem o fator casa, que é um fator preponderante. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, casa cheia na nova arena, a Arena MRV, o novo estádio do Atlético Mineiro. E o Vasco, por sua vez, vem aí numa belíssima sequência, né? Engatou a primeira, segunda, terceira, quarta, tá na rodovia com o som no talo no máximo, ventinho no rosto, querendo passar a quinta, né? O que é isso, Álvaro Silva? Ganhar o quinto jogo consecutivo seria uma sequência extraordinária, né? Vale dizer que hoje, atualmente no Campeonato Brasileiro, as duas únicas equipes que estão invictas já há 5 jogos sem perder é o Vasco da Gama e o líder do campeonato, o Botafogo. Então, nesses últimos jogos, o Vasco fez campanha de líder. Calma, não estou falando que o Vasco é líder, nem está brigando por título, mas nos últimos 5 jogos o Vasco fez campanha de líder do Campeonato Brasileiro e a tendência, né, o desejo do torcedor, melhor dizendo, reformulando, o nosso desejo
propriamente dos jogadores da comissão técnica, é manter, né, essa levada, manter esse pique aí em alto nível, tá? Olha só, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo Mineiro de seleção brasileira, tá fora, ele que tá suspenso, tá? Não joga essa partida. E o Bataglia, ele voltou, tá, gente? Ele volta de suspensão, então teremos Arana fora e o Bataglia voltando. Dimitri Payet deve ser relacionado para essa partida, não sabemos se deve jogar. Alex Teixeira e Souza serão avaliados, né? Acredito eu que até nesse sabadão de tarde a gente deve, com certeza, acredito não, né? Isso é fato, né? Ei, Álvaro Silva, cabeção. Com certeza, o Vasco amanhã embarca, né? Nesse sábado embarca rumo Belo Horizonte. A gente vai saber quem embarcou, né? E quem não embarcou. Mas existe uma possibilidade de Souza e Alex Teixeira ou um dos dois já ser relacionado para esse jogo, tá, gente? Então é isso que tínhamos para falar da partida e de toda essa situação. Agora vamos mudar de assunto. Se tratando aí da situação mais quente do dia, né? Mas de certa forma um pouco polêmica, né? De certa forma acredito que pode ser uma notícia boa, há quem diga que não, mas eu vou explicar para vocês. Está falando do que, Álvaro Silva? Gente, eu estou falando da SAF do Vasco da Gama, tá? A-Cape e Vasco. Eu quero que vocês acompanhem essa manchete que está na sua tela, dizendo a seguinte informação. Todos os funcionários da Liga Britânica de Basquete, administrada pela 777, perderam um emprego nesta sexta-feira. Tá, gente? Então vamos lá. A 777, que ainda administra, supostamente, essa liga de basquete lá na Terra do Rei, na Inglaterra. Tá? No Reino Unido ali. E todos os funcionários da liga foram demitidos nessa sexta-feira. Álvaro, mas o que tem a ver a A-Cape? O que tem a ver é que hoje em dia, né, a A-Cape controla parte da situação da 777 no mundo do futebol. Né? E por isso que eu já vou falar deles. E a 777 está quebrada. Olha aí como é que a 777 está quebrada. Mais um escândalo, né? Demissão em massa, né? Venda de clubes, né? Processos, penhora, dívida, né? O Vasco se livrou de um rabo de foguete daqueles e se livrou aí aos 49 do segundo tempo, já no acréscimo do acréscimo, sabe como é? O Vasco conseguiu ali fazer esse gol, vamos dizer assim, salvador na justiça, né? Pegando a liminar que concedeu o direito ao Vasco do poder majoritário da SAF do clube, detendo então 69% dos direitos e deixando a 777 Partners apenas com 31%, correspondente ao pagamento supostamente feito ao Vasco da Gama até aqui de 310 milhões de reais. Porém, todavia, entretanto, a 777 Partners pegou dinheiro, muito dinheiro emprestado com esse fundo multimilionário que é a A-Cape, o grupo norte-americano também, pessoas que moram, brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com duas pessoas que eu conheço através de rede social que moram lá nos Estados Unidos e as duas pessoas me falaram a mesma situação. Olha, Álvaro, a A-Cape aqui nos Estados Unidos é muito forte, é muito pesada, é muito dinheiro, né? É uma gigante aí do mundo dos investimentos. É uma grande empresa do mundo dos investimentos. Totalmente ao contrário, tá, gente, da 777. Porque a 7777, ó, falei 20 vezes o 7 agora, deu garantias de... como que eu vou falar? Pegou empréstimo com a equipe, vamos reformular. Pegou empréstimo com a equipe, a 777, usando o dinheiro que já tinha pegado de empréstimo com terceiros, com outras empresas, outros fundos, tá? E não pagou a equipe. Ela faz essa manobra, a 777 pegava, um exemplo, tá? 100 milhões de reais emprestado aqui, aí desses 100 milhões de reais emprestado aqui, eles pegavam 50 milhões e iam no banco para pegar mais 50 emprestado, dando como garantia que tinham aquelas ações naquele valor. E aí depois pegavam outros 50 e iam em outro banco. E aí depois pegavam os 200 mil que eles pegaram nesses dois bancos e iam no terceiro investidor para tentar pegar mais. É assim que eles faziam. E aí depois iam pagando parcelado aqui e lá, ia circulando, ia girando dinheiro, entendeu? Só que nessa onda aí eles quebraram e isso é crime. E a 777 se lascou nessa história. Com isso, a A-Cape ficou lesada nessa história. Não recebeu. Processou lá, botou a 777 no pau, igual a Leander Hall lá da Inglaterra. E o que aconteceu? A justiça concedeu ali uma situação onde a equipe hoje assumiu o controle da 777 no futebol. Quem está gerindo a 777 em relação a todos os clubes de futebol hoje é a equipe. É a equipe. Inclusive, a princípio, a equipe não teria interesse em ficar com o Vasco, e é verdade.
né? Ela já colocou à venda também o Standard Liège, o Red Star Paris, se eu não me engano, acho que até o Melbourne City, né? E o Pedrinho falou um dia desses, né, que a equipe já, que ele estava conversando diretamente com a equipe, com o Kenneth King, tá, gente? Que é o dono da equipe, que é o cara aí, o homem forte da equipe. Pedrinho já falou outro dia em entrevista coletiva, falou, ó, hoje o Vasco conversa diretamente com a equipe com relação à SAF. Até aí vocês estão entendendo? Ok. Então olha só. Quando o Pedrinho conseguiu eliminar da justiça na vara comercial aqui do Rio de Janeiro, a 4ª vara comercial no Rio de Janeiro, no TJRJ, né, concedeu aí os 69%. O Vasco ficou majoritário, correto? Todo mundo sabe disso, né? Beleza. Vocês entenderam também que esses 31% que eram da 777, quem está tomando decisão sobre isso agora não é mais a 777, é a equipe, correto? Vocês entenderam também? Beleza. Como eu acabei de dizer, alguns dias o Pedrinho falou que conversava direto, né? O Vasco já tinha um contato direto, não tinha mais intermediário, diretamente com a equipe para resolver essa situação envolvendo a SAF do Vasco, né? Não tem um processo que eu acabei de falar que está na justiça, aqui no Rio, na 4ª vara? Pois bem, eu quero que vocês acompanhem outra manchete aí na tela, tá? Acompanha aí. Vasco anuncia acordo com a equipe e vai suspender a ação na justiça. Olha aí, gente, muito sério, viu? Isso mesmo, o Vasco assumiu um acordo com a equipe. Sabe essa liminar que está na justiça que concede os direitos econômicos da SAF do Vasco 69% ao associativo? Pois bem, é sobre essa liminar que a gente está falando, viu? Aconteceu um acordo com a equipe. Então, vamos abrir aspas para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi divulgado no dia de hoje, nessa sexta-feira, 19 de julho, às 5h10 da tarde, 17h10. Clube de Regatas Vasco da Gama, @CRVG_BR. A diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com a equipe, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos. Então olha só, esse primeiro parágrafo é decisivo para a nossa interpretação dessa situação daqui em diante, tá? Porque está falando aqui na última frase. Vamos lá, o último pedaço, ó. Atual mandatária da 777 Partners. Avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos. Ou seja, o Pedrinho está sinalizando, hein? Olha, eles vão atender aquilo que nós estamos querendo. Em relação a SAF, contrato, venda, novo investidor, eles vão atender. Chegamos num acordo. Vamos dar continuidade aqui, olha só, segundo parágrafo. Para isso, a ação em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a Vasco SAF, tanto para as suas operações diárias como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína. Então vamos lá, meus amigos. Aqui está falando, né, da situação aí que essa liminar vai ser suspensa durante 90 dias. Álvaro Silva, então agora a equipe vai mandar no Vasco? Galera, pelo que eu estou entendendo, eles chegaram num acordo. E quando a gente fala de acordo, o acordo pode fugir um pouco da regra, porque ambas as partes cedem um pouco daqui e dali para se chegar numa decisão consensa, comum. Então, meus amigos, o Vasco e a equipe, 90 dias de bandeira branca na justiça, mas a situação na Fundação Getúlio Vargas vai continuar, tá? Lá no arbitral, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem a segunda parte. Tá, isso foi o que o Vasco divulgou. A segunda parte é a reportagem do GE. Globo, porém, é continuação desse assunto, para a gente entender. Tá, meus amigos? Vamos lá. Pedrinho tenta alinhar estratégia esportiva com potenciais compradores da Vasco SAF. Então a manchete já diz logo de cara, olha só, o Pedrinho quer um Vasco forte, tá? E já está deixando isso claro para quem vier investir no clube, que ele quer um Vasco competitivo esportivamente, o Vasco para vencer esportivamente, tá?
Já está deixando claro para quem for botar dinheiro no Vasco que ele quer um Vasco competitivo. É claro, sem fazer dívidas. Não adianta o Vasco ganhar tudo nos próximos 5 anos, né? E depois ficar aí 15 anos sofrendo de novo, né? A míngua porque se endividou fazendo loucura. Não, tudo tem que ser ali uma conjunção de atitudes certas, tá? Vamos dar então aqui início para a reportagem do GE. Globo. A diretoria do Vasco decidiu suspender a ação na justiça contra a 777 Partners por 90 dias. A medida foi tomada de acordo com a A-Cape, seguradora americana que assumiu o controle da 777. As conversas evoluem. A empresa Morelis, especializada em reestruturação financeira, e sinalizam a busca por negociação futura do futebol brasileiro. Então, olha só. Já tem uma empresa, Morelis, que ela é especializada em reestruturação, que ela está trabalhando nessa situação aí, tá? Para a negociação do futebol do Vasco. Hoje não há mais conversas com a 777, que deixou de controlar o futebol do Vasco. Tanto pela ação judicial do clube, dos 2 meses atrás, até que será suspensa, quanto pelas dívidas que levaram a companhia de Josh Wander a ser assumida pela seguradora americana A-Cape. O clube de São Januário confia no interesse mútuo junto à seguradora de vender a SAF vascaína para um novo investidor, o que também é de interesse da A-Cape. Olha só, hein? O Vasco quer encontrar um novo investidor, tá? E a A-Cape também quer vender, tá? Então é por isso que o Vasco e a A-Cape chegaram num acordo da justiça. Vamos dar continuidade. Aqui, o que se sabe hoje é que as exigências de pagamento à vista e de valores colocados pela 777 Partners já não existem mais. O antigo proprietário do futebol do Vasco queria 120 milhões de dólares, algo em torno de 600 milhões de reais. Mas o restante do previsto em contrato firmado com o Vasco, o que significava um compromisso de negócio de cerca de 1 bilhão de reais, hoje a expectativa é de que essa revenda se dê de outros níveis. De acordo com a demanda do mercado, uma negociação provavelmente mais barata para os interessados. A diretoria de Pedrinho também tenta alinhar os potenciais compradores, uma filosofia de projeto esportivo e de maior participação em decisões estratégicas. Uma das críticas do presidente do Vasco à 777 era de que não havia ambição de conquistas, dando acordos de bônus por não rebaixamento em alguns casos de negociações. Pedrinho tem dito publicamente, o que foi também alvo de questionamentos nos conselhos do clube, que vai manter os salários em dia e honrar com os compromissos financeiros até o fim de 2024. Enquanto suspende a ação na justiça, a arbitragem na FGV segue em curso. O Vasco e a A-Cape entendem que ao desenrolar do julgamento nesta Câmara também é importante, é importante para qualquer avanço de negociação da venda do futebol do clube, reportagem divulgada através do GE. Globo nessa sexta-feira. Então, meus amigos, vamos lá. O Vasco anunciou um acordo com a A-Cape, 90 dias de bandeira branca na justiça, tá? Álvaro Silva, então o Vasco perde o controle da SAF? Galera, pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, não. Porque a A-Cape tá na jogada para negociar os 31%. Ou seja, se ela só vai negociar 31%, 69% continua com o Vasco. Sendo assim, o Vasco continua sendo majoritário, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, o Vasco quer um novo investidor, está buscando esse novo investidor, e a A-Cape quer vender a parte dela. Terceiro ponto, a 777 queria quase 600 milhões de reais, um pouco mais ou um pouco menos. O Vasco e a A-Cape entendem que é possível esse valor ser reajustado para um possível novo investidor pagar um pouco menos, porque na real não foi esse valor que foi investido, tá? E também não é esse valor que a A-Cape teria a receber da 777 lá em dólar. Em relação aí, no caso, ao Vasco, exemplo. Tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, a A-Cape topou essa parada. O Vasco topou também. E agora, parece que esse acordo aí, vamos esfregar as mãos, parece que nos próximos 3 meses, então,
teremos um novo sócio na SAF do Vasco, comprando esses 31%. Álvaro Silva, então quem comprar vai colocar o aporte? Galera, esse aporte, esse contrato, esse acordo, o próprio Pedrinho já falou, esqueçam. Tá? Nem a equipe vai colocar aporte aqui agora em setembro, nem quem comprar esse 31%. Por quê? Porque o Vasco não quer manter o contrato que estava com a 777. Por isso que o Vasco foi para a justiça, porque é um contrato lesivo. Não só a 777 estava tendo atitudes lesivas ao Vasco, mas o contrato em vigor é também um contrato lesivo ao Vasco. É um contrato onde diminui a instituição, é um contrato onde não se dá meta esportiva, é um contrato onde os valores ali ficam muito subjetivos para investimento, é um contrato onde o clube, onde o futebol, onde a isonomia do clube não é colocada em primeiro lugar. E o Pedrinho deixou claro que quer mudar isso. Tá? Então, esfreguem as mãos, ao que tudo indica, parece que nos próximos 90 dias, 3 meses, pode pintar um novo dono, um novo sócio na SAF do Vasco. Mas como o próprio Vasco deixou bem claro nas 2 reportagens que a gente acabou de ler aqui, de repercutir no canal, né, é que o Vasco quer ser o majoritário. Então não vai ter mais aquela história dos outros falarem e nós abaixarmos a cabeça. Não, o Vasco vai ditar as regras do jogo. O Vasco vai dar as cartas. O Vasco quer um investidor que entenda a filosofia do tamanho do clube, que entenda que o Vasco tem que entrar, se for num par ou ímpar, é para chegar na final e com chances de ser campeão. É assim que o Pedrinho quer um Vasco hoje. É isso que o Vasco está buscando no mercado. Tá alinhado com a equipe quer se desfazer dessa situação, o Vasco quer se desfazer desse contrato e quer um novo investidor. Então tá bom para todo mundo. Juntaram a fome com a vontade de comer. Agora é torcer, que nós sabemos que golpe existe em qualquer lugar, né? É torcer para que Pedrinho e Paulo Salomão, através de muita expertise, consigam amarrar a melhor venda, o melhor negócio para o Vasco, aí, o possível novo investidor. Eu acreditava que essa situação poderia acontecer só mais para frente, lá quando São Januário começasse a ser construído, quando o Vasco de repente tivesse numa competição internacional para valorizar a marca. Mas não, Pedrinho tem pressa em resolver porque a situação financeira do Vasco, né, não é das melhores. Embora Pedrinho prometeu que vai manter os salários em dia até dezembro, né, o Vasco busca recursos no mercado para manter um clube gigante da magnitude que é o nosso Vasco. Então agora a gente tem que aguardar, acompanhar de perto todos os capítulos do desenrolar dessa situação, dessa história, tá? E ficar de olho em tudo, em todo o desenrolar dessa situação aí, né? Torcer para que o Pedrinho aí esteja tomando a melhor decisão, torcer para que seja o melhor investidor possível, uma empresa de bastante isonomia, lisura, uma empresa que seja uma empresa conhecida por ter caráter, por cumprir seus contratos, né? Não adianta o Vasco fazer um contrato maluco aí, estratosférico, e não ser cumprido 30%. Porque o contrato feito com a 777 já não era nem o melhor contrato do mundo, né? A gente vendeu o futebol do Vasco por menos de 1,5 bilhão, né? Coisa que o Urubu arrecadou com 1 ano só, né? A gente vendeu um clube de 125 anos, né? Quase 130 anos, vamos colocar aí. Já coloca aí. E segundo, que eles já não cumpriram muita coisa, né? Então o que o Pedrinho quer agora é um investidor que pague um valor mais justo por esses 31%, para não arrancar a faca. Por que isso, Álvaro Silva? Porque, gente, imagina só. O investidor tem que gastar 600 milhões para comprar o 31% da equipe, que antes era da 777, agora da equipe. Ainda tem que botar mais uma bala aqui no Vasco, que não é só esses 600 milhões e acabou, para ser dono dos 31% da SAF do Vasco. É pagar isso aí que a 777 queria, mais as outras coisas que seria firmado em contrato com o Vasco. Então, para o futuro investidor vai ser bom se ele conseguir pagar menos do que isso aí, porque na real a 777 pagou 310, já estava querendo vender por 600, estava querendo, olho grande, queriam logo dobrar, né? E a equipe também entende que não precisa disso tudo. Então, vai ser bom para o novo investidor, que vai gastar menos, vamos dizer assim, para comprar esse ponto, né, vamos dizer assim, esse 31% aí do Vasco, e vai sobrar mais dinheiro, fluxo de caixa para esse futuro investidor colocar dinheiro no dia a dia do Vasco. Se vai ser no CT,
se vai ser contratando jogador, se vai ser pagando todas as dívidas, quitando todas as dívidas, se vai ser fazendo um pouco de cada coisa, a gente não sabe. Isso aí vai ser acordado, vai ser amarrado no próximo contrato com esse próximo futuro investidor. Tá? Então agora é aguardar com passo de espera. Eu enxergo até agora uma notícia boa. Como assim, Álvaro Silva? Gente, a ideia é melhor possível, a ideia é boa. É para resolver a parada de uma vez por todas. Agora, vamos torcer para que seja bem conduzido, né? E para que ninguém seja passado para trás. Álvaro Silva e os árabes? Não sei. A equipe quer vender, o Vasco quer um investidor. Pode ser os árabes, pode ser Crefisa, pode pintar uma outra empresa que ninguém nunca ouviu falar, pode pintar uma empresa super conhecida no mundo inteiro, pode ser até uma multinacional do nosso país, pode ser um grupo privado aqui mesmo do Brasil, de investidores, pode ser um grupo da Europa, pode ser um grupo da China, da Arábia, até mesmo outros americanos, né? Pode ser aí até mesmo grupos conhecidos do futebol mundial aí. Vamos ter que aguardar. Fato é, Pedrinho quer um investidor que entenda o DNA de Vasco. Pedrinho quer um investidor, por exemplo, claro, guardadas as proporções de cada lugar, de cada realidade. Pedrinho quer um investidor igual o cara fez lá no PSG, o Sheik. Pedrinho quer um investidor igual o Grupo City fez lá no Manchester City. Ele quer assim. Ele quer um investidor que chega para comprar mesmo, para derrubar tudo. Que é para chegar, para botar para jogar, para botar para ganhar, com um estádio novo, com um time forte, com 20, 25 jogadores de altíssimo nível. Que é para disputar nas cabeças, para ter 2, 3 camisa 10, 2, 3 centroavante de alto nível, 2 ponta direita, 2 ponta esquerda, que você não sabe nem quem você põe, que os dois são bons. O Pedrinho quer um Vasco desse jeito. E ao mesmo tempo com saúde financeira, sem fazer loucura, tá, galera? Então esse é o trâmite. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar, para trazer para vocês do nosso Vascão. Vou ficando por aqui nessa sexta-feira, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!